Olá, pessoal, boa noite, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana, embora a gente já teve um encontro, né, uma live ontem, então sejam mais uma vez muito bem-vindos e que a gente tenha uma noite de bastante luz. Deixa eu ver de onde vocês estão falando, também como estão se sentindo. A gente tem aqui a Soraya, que está em Araraquara, temos a Luciana em São Carlos, temos também a Isabel em Açores, lá em Portugal, a Roberta em Montes Claros, temos a Flaviana em Fortaleza, deixa eu ver quem mais que está por aqui, Arlete em Marau, temos também o Eli em Curitiba, a Mara em Santa Maria, a Maria Alice em Portugal, Vinícius também em Curitiba, temos a Nick Soraya em João Pessoa, Júlio César em Sorocaba, Dirlene lá em Ouro Preto. Também a Alice aqui em Brasília, Manuela em Lisboa. Então sejam todos muito bem-vindos, que a gente consiga ter uma noite de bastante luz. Hoje a gente separou o tema, né, para a gente falar um pouquinho antes, que seriam os miasmas. E até a gente queria perguntar, né, para cada um que está aqui assistindo, o que entende como um miasma, o que seria um miasma, a forma, né, que você consegue entender a ação, né, energética disso na gente mesmo. Eu tenho recebido vários relatos do cabelo, tá no caminho. Dá para dizer que por enquanto tá ótimo o resultado, mas ainda leva um tempo até chegar onde era para chegar, mas tá muito bom. Mas voltando aqui para os miasmas, né? Eu estava vendo aqui, ó, a Cláudia comenta formas pensamento condensadas, né? Sim, tá certo, isso também tá correto, só que a gente queria trazer uma amplificação um pouco de um miasma, né? Porque a gente sempre fala que tudo é energia, e de fato é. A energia, né, ela se molda e ela interage em alguma maneira que ela forma matéria. E o que que acontece? Nós temos um campo de energia. E esse campo de energia, ele tem suas formas, ele se expande, ele se comprime e ele tem uma forma energética que ela coloca como se fosse a nossa própria identidade energética, né? E o que que acontece? Então, dá para se dizer que nós temos um campo energético em movimentação, a energia ela está em movimentação e ela, né, acaba formando blocos, né, emaranhados que têm sim essa conexão com os nossos pensamentos, mas tem conexão também com as nossas ações, né? Dá para se dizer que a maioria, né, dos miasmas eles provêm das formas pensamento, tá? Mas muitas vezes tem um emaranhamento e associação que nós fazemos com o ambiente, com pessoas, né, com tudo que nós estamos interagindo, que também vão formando pequenos, pequenas energias condensadas dentro do nosso campo, tá? O miasma, né, o nome, a forma que a gente tem, a gente poderia dizer que ele é uma energia que ela não é bem harmônica, bem aceitável, ela não está fazendo um andamento positivo dentro do nosso campo, dentro do nosso sistema. E sim, elas podem, né, começar, a gente pode começar tendo pequena junção de energia, né, pequeno emaranhamento ali, e dependendo como ele for, como ele andar, ele pode se tornar muito maior. Principalmente quando as nossas formas de pensamento, elas começam a fazer muita movimentação em cima, né, desse mesmo tema, dessa mesma energia, né, e também, muitas vezes, o próprio magnetismo, da energia que nós estamos emanando, ela nos atrai, né, para mais disso, tá? Para mais dessa energia. É como se fosse exatamente, como a Cláudia colocou aqui, é como se fosse uma sujeira, né? E essa sujeira ela vai tomando formas e muitas vezes ela vai se amplificando ali. E sim, podem, né, virar doenças. Um campo energético. São parecidas com larvas, sim, dá para dizer que se confunde, né, dentro do conceito. Porque essa energia, quando ela vai se amplificando e ela começa de uma forma energética, começa, né, no nosso, vamos dizer, na nossa forma energética espiritual, mas ela se manifesta dentro do físico. Então, às vezes, nós podemos ter, através de tantas
formas de pensamento, conexões, né, que vão gerando através disso também todo esse envolvimento, ele vai condensando uma energia de uma forma muito intensa, que vai reverberar muitas vezes no corpo físico. Eu até ia fazer uma pergunta para vocês, fica no ambiente também, tem, né? Tem. Miasma mental é isso também, também. Eu até ia perguntar, assim, para quem já teve alguma experiência, né? Vamos dizer que você está tendo formas de pensamento, você está tendo coisas deletérias, né? Pensamentos, daí isso vai trazendo ações, vai trazendo alguma coisa, você fica, sei lá, preocupado, com medo, chateado, com raiva, com uma série de coisas, né? Através disso. E daqui a pouco, esse é um exemplo aqui, e daqui a pouco você percebe que o seu sistema imunológico enfraqueceu. Como que muitas pessoas percebem isso? Às vezes fraqueza estomacal, às vezes alguma febre, alguma coisa que se manifesta que você, né, já tem um entendimento de que o seu sistema imunológico está fraco. Muitas vezes isso pode ser, né, uma ação desses miasmas, porque você ficou tanto naquela energia, você ficou tanto naquelas formas de pensamento que atacou, né? Chegou no corpo e o próprio sistema imunológico ele tenta dar uma resposta, mas ele já se enfraquece. Tá? Isso, uma gripe depois de um processo muito intenso de raiva. Eu acho que todos nós conseguimos identificar em nós mesmos quando tem algum miasma, alguma energia que ela se intensificou, né? E daqui a pouco manifestou no próprio corpo, tá? E são miasmas. O que que acontece? Os miasmas, eles são formas aglutinadas, né? Esse emaranhamento, que ainda a gente pode dizer, ele não tem tanta força. Mas o grande problema é quando vai tomando uma proporção muito grande e às vezes quando junta um miasma com o outro. Não sei se alguém já pensou dessa forma, você já tem uma energia carregada, né? Porque se a gente for estudar, por exemplo, as emoções, você for estudar, abrir isso, cada emoção pode ser enjoo, tá? Uma emoção, alguma coisa, né? Cada emoção ela faz um descarregamento energético em glândulas, né, que vão se traduzir nos sistemas e nos órgãos. Então, vamos lá, às vezes, né, afeta na parte digestiva, para outros afeta pode afetar na parte como, por exemplo, útero, ovários, pode afetar na forma de dar uma infecção urinária, para outros pode ser algum problema na garganta, né? Então, vai tendo várias formas desses miasmas, né? Tristeza também, né? Eu já vou falar, tá? Sobre defumação, sobre incenso, sobre tudo isso, tá? Então, às vezes você tá com algum miasma que ele tá atuando em alguma região, né? Um estresse, um grande estresse emocional também, tá? Você tem um miasma que ele atua energeticamente em alguma região do corpo, e às vezes você tem um outro miasma também atuando em outra região. E quando aí a gente tenta imaginar o nosso campo, né? Aí daqui a pouco aquele miasma ele começou a crescer e aquele outro também, e daqui a pouco se junta numa coisa bem amplificada, né? Então, são energias que elas vêm desqualificadas, né? Interagem com o nosso campo e de alguma forma elas estão ali, né? Herpes labial, infecção urinária, tudo isso, né? Tudo isso tem a ver também com essa questão dos miasmas, né? Então é um primeiro raio de ação, né? Pode pegar também na região das articulações, né? Porque cada um vai ter uma região mais sensível também. Isso, inclusive, era uma pergunta, né? Se a gente for se analisar, cada um de nós vai encontrar, né, uma região do corpo aonde tem uma sensibilidade maior, onde geralmente é ali que ataca, né? E daí você poderia fazer uma analogia disso também com os chakras, né? A gente já fez lives explicando que nós temos chakras que são os nossos pontos mais fortes, né? Que vêm dentro dos seus propósitos, vêm dentro da sua configuração de alma, vêm dentro de uma série de fatores, né? E nós temos chakras que eles requerem mais atenção também, né?
Então, isso, um órgão de choque. Eu, por exemplo, a região digestiva é uma região mais sensível para mim, né? Então, não só ela, mas a gente consegue ir aos poucos se conhecendo, se entendendo, né? Existem energias, né, pela casa também, né? Como muitos estavam relatando, existem pontos de energia telúrica, até não seria bem o nome miasma, são energias telúricas, pontos onde a energia ela se condensa também. Então, incenso, né, sal grosso, fazer uma limpeza no ambiente, manter o ambiente sempre harmonizado, vai eliminando esses pontos. Muitas vezes, para quem já operou com dual Rode, por exemplo, que é um instrumento radiestésico, você consegue achar esses pontos no ambiente, né? E você faz limpeza, daqui a pouco ele não tem mais, daqui a um tempo ele pode se formar novamente, por isso que tem que ter uma constância, né, em deixar isso limpo. O que que acontece? Não precisaria ter uma técnica, tá? Se você analisar racionalmente, você não precisa ter uma técnica para poder limpar miasmas. Se você dá a volta na energia, automaticamente ela se desfaz. Por quê? Não existe alimentação para esta energia crescer. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Porém, o próprio servir planetário aqui que a gente faz, ele vai atuar num primeiro momento, tá? Num primeiro momento, nos miasmas, porque são as energias primeiras. Às vezes a gente quer uma cura, né, de uma doença, de alguma coisa que já está manifestada, a gente chama isso de cristalizada no corpo físico, tá? Mas a primeira ação é nisso, porque primeiro você precisa limpar aquele campo. Primeiro você precisa, né, fazer. Se os gatinhos eles percebem os miasmas, eles percebem. Geralmente eles deitam em cima da gente para limpar onde tem esses tipos de energia, tá? Ou onde a gente tem algumas problemáticas. Alguém perguntou sobre cristais. Eu tô sem eles aqui no meu raio de alcance, mas eu sempre uso bastante selenita pela casa. A gente até já comentou várias vezes, né, que em algumas lives que você ter selenitas pela casa, pelo ambiente, ela vai auxiliando nessa transmutação. Só que aí entra também uma questão de consciência, né? Vamos lá, não adianta, não adianta a gente, né, encher a casa de selenita e daí você pensar sempre assim, não, eu vou continuar tendo meus pensamentos, né, as formas, vou continuar nessa energia, vou continuar com uma série de coisas, né, que atrás tem selenita, né, e ainda assim, né, não, daí o cristal resolve aqui para mim. O cristal, ele auxilia, né, ele auxilia, a limpeza no ambiente auxilia também. Agora, turmalina negra, ela já é diferente, ela bloqueia, eu ia dizer bloqueia, né? Ela bloqueia, ela não faz o papel de transmutar. Se a energia já está lá dentro, né? Então a turmalina ela não faria esse papel. Seria mais ou menos assim, ela impede que energias adentrem naquele ambiente, tá? Então tem vários cristais que fazem esses papéis, né? Mas aqui no Servir Planetário, uma das primeiras ações que a gente faz é isso, né? A gente, quando eu digo, é todo mundo que está participando, porque são vários terapeutas que estão participando, né, desse processo aqui, participando junto, né, fazendo essa emanação junto, então se forma uma egrégora muito forte. E o primeiro trabalho que acontece é dos miasmas. Para quem já estudou lá o Kumar, né, eu sei que tem muitos alunos que participam, que são lá do Kumar, sabe, que antes da gente iniciar um processo maior lá numa câmara de cura, né, buscar aquele ponto específico, né, primeiro se faz todo um trabalho lá com o raio azul. E esse trabalho do raio azul, ele vem especificamente atuar nessas formas. É a ação primeira, né, a ação primeira, a ametista ajuda nessa transmutação também, é essa ação primeira. Então, às vezes a gente está com o campo todo bagunçado, né? Que daqui a pouco a gente vai passar primeiro por uma grande limpeza. Aí tem muitas pessoas que às vezes elas não entendem, né? Eu venho lá participar do servir planetário e eu durmo, ou entro num sono profundo. Por quê? Porque quando são feitas essas limpezas, né, eu não sei se a gente poderia fazer uma analogia, tá? Imagina quando você chega num local que é muito agradável, assim, que tem uma energia boa, que está limpa, você fica aconchegado lá. E quando você fica aconchegado lá,
é muito fácil de você dormir, é tudo muito tranquilo, né? E a própria espiritualidade, o que que ela faz? A gente dizia isso, muitas vezes eles induzem a gente a um sono para tranquilizar o nosso campo energético, né? Para poder fazer essas ações energéticas. Então, por isso que a gente sempre diz assim, quando você intenciona, eu vi alguém falando ali sobre oração. Oração tem um poder incrível de fazer tudo isso. E a intenção, ela é como uma oração. Você está colocando uma intenção de um auxílio, uma intenção, né, de receber uma energia, de receber uma limpeza, de receber várias coisas. Então, quando você coloca essa intenção que a gente sempre fala aqui, é como se você também está autorizando e está colocando, né, a movimentação dessa energia para que essas coisas possam acontecer. Então, aqui a gente faz um grande trabalho em relação aos miasmas também, né? Tanto no ambiente quanto também em cada um de nós mesmos. Eu, quando venho aqui participar, né, e muitas vezes eu já comentei, quando venho entrar em alguma live, geralmente eu sou induzido num campo de bastante sono aqui, né, entrando nessa energia. Eu até comentei que tem vezes que parece que eu vou, porque eles fazem isso comigo também, né? Também, então, todas as pessoas que estão participando, né, vamos dizer, os terapeutas, as pessoas que estão participando aqui do Servir Planetário, elas também estão limpando os seus miasmas. Por isso que a gente sempre diz, quando eu venho aqui, né, de uma forma assim, de ter entendimento, eu estou só conduzindo aqui a coisa, vamos dizer, organizando a coisa, mas eu sou muito beneficiado com isso também. Teve várias vezes que eu já entrei fazer o serviço planetário com dor de cabeça, com enxaqueca, com dor estomacal, até com infecção, com uma série de coisas, onde eu saía também muito bem daqui. Então, todos nós estamos recebendo, né? Eu também estou sempre recebendo. Então a gente achou importante, né, falar sobre os miasmas, falar sobre essas energias primeiras, né, que nós estamos sempre dissolvendo, limpando, ainda mais quando a gente coloca a intenção e entra nessa sintonia. Por isso que é importante a gente entrar na sintonia também, né? O que que a gente sempre falava aqui? Que para respirar, né, para a gente fazer alguns, porque nós estamos entrando em sintonia. A forma de usar selenita, eu espalho elas por ambientes, né? A selenita não é um cristal muito caro. Até tem na lojinha aqui, deixa até eu botar aqui o link da lojinha, tá? Deixa eu ver aqui. Tem, na lojinha das meninas tem, tá? Na Spavo. Não é um cristal muito caro, então daria para dizer assim, ele é um cristal que ele é acessível, né? Não precisa ser grande. Se for buscar uma selenita grande, às vezes ela é um pouco mais cara. Mas um cristalzinho de selenita você espalha, né, em vários locais da casa. Não precisa ser em toda a casa também, né? Coloca onde você mais fica, vamos dizer, um na sala, um no quarto, e ele vai auxiliando, né, nessa. Existem formas, a gente tem lives aqui no nosso canal, tá? Não me recordo os nomes agora, eu sou bem ruim de recordar os nomes, onde a gente explica até como fazer limpezas no ambiente, como medir as energias do ambiente, né? Você mede antes de fazer a limpeza, mede depois, aquela que você pega um copo, né, eu tô com um copinho aqui, pega um copo, coloca água, sal grosso, vê o comportamento que ela tem, a gente já explicou aquela também de como faz com sal grosso, e que você coloca o fogo lá e observa como que aquele sal vai queimando, não sei se alguém recorda disso, se ele estrala, se ele queima mais comportado, e aí a gente vai, né, conseguindo observar como que essa energia está, e depois que você faz a limpeza, como que ela ficou. E é nítido. Aqui para a gente, quando a gente faz isso, é nítido, como ela estava e como ela ficou, né? Então, ambientes limpos fisicamente também, né? Você manter os seus ambientes limpos, organizados. O ambiente é como você, né? Essas selenitas aqui são, inclusive, das meninas, só que essas são grandinhas, né? Tem uma torre aqui atrás também. Então é isso, né? O Ho Oponopono, tem várias técnicas que vão, mas o principal é o seu campo, é você, né? Então, é isso, se pode usar junto ao corpo. Tinha várias vezes que eu fazia até as lives aqui segurando um cristal, uma barrinha de selenita, não sei se alguém lembra disso, né?
Tinha várias vezes que eu segurava, não precisa fazer nada, né? O cristal, fazer alguma coisa antes com ela, só intencione, faça uma oração, faça uma coisa, intencione e coloque ela, né? Porque o universo, né, o movimento, ele é quântico e energético, né? Então é isso, né? A gente tem essas lives, eu só não recordo o nome, né, dessas limpezas, de como que faz, né? Então seria isso, tá? Deixa eu ver se tem mais um. Existem óleos essenciais que também auxiliam. É aquela coisa, né, Paula, que a gente sempre fala aqui. Recurso ferramental tem de monte. Eles vão auxiliar? Vão, né? Vão. Só que não adianta a gente comprar, né? Por exemplo, ter vários óleos essenciais, várias selenitas, várias isso, aquilo, se nós não também cuidarmos da nossa energia, dos nossos pensamentos, do nosso autoconhecimento, né? Plantas, aqui em casa a gente tem um monte de espada de São Miguel, tem um monte de coisa também. Banho de erva ajuda também, né? Tem que só estudar para fazer das formas corretas, mas o principal é nós nos conhecermos, nos observarmos. Eu não sei se vocês concordam com isso. Porque uma pessoa que ela consegue se dominar nisso, eu não estou dizendo que a gente se domina, ou que a gente não se domina, a gente está num aprendizado, tá? Disso. Mas não sei se vocês concordam que se a gente cuidasse, a gente não ia precisar, né, de nada disso, de cristal, mas nós estamos nesse processo de entendimento, nesse processo, né, de aprimoramento. Então, todo ferramental que a gente tem conhecimento, que a gente estuda, é válido, né? Ele é válido nesse momento. Se a selenita precisa limpar, eu pegava os meus cristais, tá? Mas eu pego todos aqui. E uma vez por mês eu levo eles no sol. Tá? É assim que eu faço aqui com eles, tá? Metais não sei agora de forma específica, né? Cobre, eu sei que conduz bastante energia, né? Então, tem que só cuidar, porque às vezes você usa um metal, ele está conduzindo, em vez dele estar, né, limpando, tá? Talvez ele poderia estar amplificando, né? Então, tem que analisar bastante isso, assim como os cristais também, né? Tem cristal que ele tem essa propriedade condutora também de energia, né? Então, por isso que é importante a gente estudar. Se perguntarem para mim, eu não conheço todos os cristais, né? Tem até alguns livros, a Bíblia dos Cristais, tem outros, né, que cada vez a gente vai conhecendo mais, vai entendendo mais, né? Então, fica essa recomendação também, né? Aqui, ó, a selenita, ela é meio que autolimpante, né? A Miriam diz, eu morrendo de sono agora. É isso. A gente também vai entrando nessa energia, né? Tá chegando o momento, inclusive agora, de daqui a pouco a gente já iniciar o servir planetário. E essa parte inicial que nós fazemos aqui, de conversar um pouquinho, de trazer os orgonídeos também, tá? Da gente trazer um assunto para nós abordarmos, muitas vezes aqui, né, nessa parte, já começa esse processo energético. Eu não sei se alguém de vocês já percebeu isso. Tem muita gente que diz assim, não, ó, agora vai começar, né? Mas tem muita gente que já está nisso há mais tempo. Por quê? Você tem a sua egrégora, você tem os seus, né, guias, mentores, quem são responsáveis por monitorar a sua encarnação, que muitas vezes eles já estão fazendo até esse trabalho, e muitas vezes até já com auxílio aqui dessa egrégora, né? Eu lembro que uma vez, eu até comentei essa história, né, que teve uma vez que eu precisava atender uma pessoa, e a gente marcou um horário, né? E eu acabei me esquecendo desse atendimento. Dá um exemplo, que era às 9 da manhã. E como na minha cabeça não tinha nada para fazer, eu lembro que eu estava saindo de casa, estava lá no portão, eu ia sair de casa, né? E, e aí eu resolvi olhar o meu celular antes e tinha uma mensagem, já era tipo 9h15, vamos dizer assim. E eu olhei a mensagem e a pessoa, né, tinha mandado para mim assim, que horas a gente começa? E daí eu me lembrei que eu tinha esse atendimento, e eu falei, agora. Então eu corri lá para cima para fazer. E a pessoa me respondeu assim: não, eu só te mandei mensagem, né? Porque começou a encher de seres aqui, e
e ela tinha essa sensibilidade, né? E ela perguntou assim, quem eram? E eles falaram, não, a gente veio aqui trabalhar, né? Então, mesmo quando a gente está desorganizado, eles estão organizados, né? Então, isso foi um grande aprendizado também para mim, para entender, né? Não é você que está sempre no controle, né? Existe toda uma configuração sempre por trás que muitas vezes funciona bem melhor do que a gente possa imaginar. Então, aqui no Servir Planetário também, né? Também é assim. Aí, às vezes a pessoa pode pensar, tá, teve um dia que eu vim aqui, vocês lembram disso? Que eu vim que eu não estava muito bem. Inclusive, não conseguia me ancorar muito aqui para fazer, vamos dizer, a nossa reflexão inicial. Mas, a hora que chegou no Servir, ele funcionou, né? Ele tocou, inclusive, eu saí bem melhor daqui também. Então, é isso, né? Assim a gente vai entendendo o que realmente vai acontecendo, a gente vai aprendendo a confiar, a gente vai aprendendo, né, a se entregar também, a se abrir, né, para os nossos processos de cura, né, para os nossos processos de transmutação. Então, é isso, né? Mas o principal assunto de hoje é que nós queríamos explicar, né, dessa primeira ação através dessas energias que a gente conhece como miasmas, né? Que são energias que elas condensam no nosso próprio campo energético. Ok? Certo, então? Então já vamos nos preparando, tá? Vamos nos preparando que a gente já vai. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Exato, a entrega é muito importante, assim como a confiança no processo, né? Às vezes algumas pessoas vão sentir frio, outras pessoas podem sentir calor, tá? Isso tudo tem a ver com o campo. Não quer dizer, tá, que frio seja energia ruim ou calor seja energia boa. Não é, tá? Porque é diferente para cada um. É uma percepção do campo de energia. Às vezes a gente está com muita energia e precisa retirar, né, um pouco de energia, ou o contrário, está com pouco e precisa colocar, né? A gente vai sentindo ou frio ou calor, sono, né? E então são as avaliações que cada um vai fazendo em si, tá? A Edrilene, desde tarde estou quente sem estar com febre, continuo. É concentração de energia, né? Então, às vezes, precisa até ter uma dissipação de energia. Ok? Então, vamos nos preparando. Vamos já buscando um local confortável, uma forma harmônica, agradável. Deixa eu colocar a musiquinha aqui. Deixa eu tirar isso aqui primeiro também. E tem uma moto andando, fazendo barulho aqui. Nós vamos lá. Serenando os nossos pensamentos. Vamos nos colocando nessa energia, nessa intenção, na intenção de cura, entrando na energia. Respire. Nós vamos iniciando a conexão com as egrégoras. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham,
para que nos auxiliem na realização deste tratamento, para todos que solicitam e intencionam, através dos Kumaras e também do Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Nós vamos também ativar as proteções, para que todos tenham seus campos protegidos. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Os nossos chakras transcendentais também já entram em conexão, fazendo essa conexão céu e terra. Observe as energias, observe como você se sente, enquanto as equipes de raio azul, através das energias de Arcanjo Miguel, também fazem as suas atuações necessárias. Respire e se observe. Também as egrégoras de chama violeta, através de Saint Germain, Kuan-Yin, também vão fazendo as suas atuações. Observe a sua energia, observe como você se sente. Respire. E nós vamos nos preparando para iniciarmos o nosso processo de cura frequencial, onde colocaremos os nossos centros de energia, os nossos chakras, em potência, para que todos os processos sejam facilitados e tenham eficácia. Respire. Nós vamos iniciar com o chakra básico, na frequência de 396 Hz. Agora. Vamos para o chakra umbilical, 417 Hz.
vamos para o plexo solar, 528 Hz. Chakra cardíaco, 639 Hz. Chakra laríngeo, 741 Hz.
2 Hz. Chakra coronário, 963 Hz. Vamos respirando. Ativação no tratamento nas câmaras de cura. Respire. Com todo amor que temos em nossos corações, amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem a fazer o encaminhamento de todos o tratamento
junto aos Kumaras e ao sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. As suas impressões, observe a energia enquanto você está sendo encaminhado e tratado. Vamos respirando e nos preparando para a nossa finalização. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida neste tratamento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Vamos respirando e aos poucos retornando para o aqui e o agora. Quem for retornando, quiser comentar como se sentiu, como que foi para você, no seu tempo, no seu momento. Também a gente sempre solicita, né, que quem puder, que nós estamos aqui numa live, depois essa live ela vira um vídeo. E quem quiser depois ir lá, comentar como que foi, como que se sentiu, inclusive não só o de hoje, como tem sido esses processos para vocês, isso sempre auxilia bastante. Dormi, apaguei, ver os comentários aqui, bastante intenso, muito bem, energia incrível, estou com muito sono, é natural. Bom, é isso então. Então a gente queria agradecer a todos, né? Desejar também uma excelente semana, que todo esse movimento ali possa auxiliar bastante vocês.
e nós vamos nos vendo por aí também, tá bem? Um grande abraço, então, e até mais.